bom dia a todos. Mais uma vez, sejamos bem-vindos à Casa Paulo de Tarso para mais uma reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos propriamente dito no assunto, na pauta, vamos fazer uma breve oração de agradecimento. Pai, a Ti agradecemos a nossa vida. Agradecemos essa oportunidade maravilhosa de nós nos encontrarmos com os ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina. Que nós tenhamos a proteção dos nossos irmãos benfeitores da Casa Paulo de Tarso. Que assim seja, graças a Deus. Bem, capítulo de hoje, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. As bem-aventuranças ditadas por Jesus é realmente o mais consolador código de esperanças entregue à humanidade. As bem-aventuranças é a chegada do reino de Deus em nossos corações. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nessa fala, Jesus nos fala de uma herança e cujos beneficiados, os mansos. Mas para que nós possamos entender quem são os mansos? Os mansos são aqueles que, após passarem por todas as provas, passarem por todas as dores, passarem pelas aflições existenciais, entre as múltiplas e sucessivas reencarnações, eles adquiriram um excelente, um grande, um enorme, e vamos falando de grandiosidade, elevação espiritual. São os mansos é que têm o pleno domínio dos seus pensamentos, das suas falas, dos seus atos, dos seus deveres e responsabilidades. E isso não é pouco. É muita coisa. É muita coisa. E é para eles é que Jesus lhes faz uma promessa. Uma promessa de recompensa. A herança do mundo. O domínio do mundo. Quando nós falamos em herança da terra vinda de Jesus, nós entendemos que o seu principal objetivo não são os bens terrenos, mas sim que
que a partir do momento que você atinge uma elevação espiritual tão grandiosa, você já está pertencendo a um outro mundo. Nós deixamos o mundo de provas e expiações, onde prevalece o mal, e passamos para um mundo de regeneração, o mundo ditoso, onde os habitantes são os mansos e os pacíficos. Quando nós falamos nessa bem-aventurança, nos vem claramente a transição planetária. A progressão da Terra e dos seres que a habitam. Porque até então, as conquistas humanas, na maioria das vezes, elas foram exemplificadas com uma característica comum: o uso da força, a violência. E isso é o domínio da materialidade. O domínio da materialidade se faz desta maneira: o uso da força, da imposição. E quando nós falamos em transição planetária, a nossa doutrina, ela nos disponibiliza de uma quantidade muito grande de informações. E nós procuramos buscar essas informações. E as encontramos, muitas delas. Uma das obras consultadas foi a Gênese, no capítulo 18, o qual nos fala sobre sinais dos tempos. E uma outra obra, Obras Póstumas, de Kardec, onde nós temos ali, encontramos ali, a regeneração da humanidade. Através dos escritos ali encontrados, nós constatamos que desde o princípio nós passamos por transformações físicas e transformações morais, o que nos permite chegar ao que muito falamos, a nossa doutrina, a perfeição. E isso significa progresso. E progresso é lei natural, é lei divina e, portanto, inevitável. Todos nós chegaremos, independente das nossas imperfeições, que são muitas, nós chegaremos um dia à perfeição. O que difere é o tempo. O tempo difere a chegada. Apenas para exemplificação,
existem aqueles espíritos que passam por erros. Geralmente, quando você erra, você sente dores, você tem sofrimento, e você não torna a esse erro. Mas existe aquele espírito que passa pelo erro, tem as suas dores, tem o seu sofrimento, mas ele não acredita. E ele vai cometer novamente, muitas vezes, aquele mesmo erro, até perceber que aquilo é motivo de sofrimento. E daí ele muda. Mas muito tempo se passou. E existe também aquele espírito que ele aprende com o erro do outro. Aquilo eu não faço, porque me traz sofrimento. Muito provavelmente, mais rapidinho, ele chegará à linha de chegada. Será mais rápido, mais célere. O que nós podemos também identificar através dessas obras, desses escritos, é que as transições, elas são lentas, elas não são abruptas, elas têm a sua amorosidade. Mas uma coisa extremamente importante que nós podemos observar: os sinais. Os sinais das transições. Em determinados períodos, as transições, elas dão mostras. E isso está acontecendo na atualidade. Vejamos. O planeta, ele passa por uma efervescência moral. E o mal escalando de uma maneira nunca vista, conduzindo a nossa humanidade a se tornar enferma. Tem se observado de uma maneira gritante que o consumo de ansiolíticos para esses casos de distúrbios está cada vez maior. E um detalhe importante, pior talvez, o acréscimo nos índices de suicídio, motivado muitas vezes por depressão, situações depressivas. E isso acontecendo nas duas pontas da vida: crianças e idosos. É perceptível, é notório, nós temos esse conhecimento. Agora, basta observarmos a humanidade, ela está sendo chacoalhada. Nós observamos que uma grande quantidade de entidades, vamos assim considerar, extremamente complicadas, estão agitando essa humanidade.
nós poderíamos dizer entidades extremamente perturbadas, que estão ocasionando uma devassa na sociedade. E pior, essas entidades muitas vezes ocupando posições de comando, o que torna a situação pior, muito pior. As violências, elas vão desde tradição, usos e costumes, religião, política, envolvendo tudo isso numa violência moral sem precedentes. Sem precedentes. E nós temos uma informação bastante interessante, antiga, muito antiga. Ela foi trazida pelo evangelista Mateus, no capítulo 24, versículos 11 a 13. E ele diz exatamente assim: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E a maldade de tanto prosperar esfriará o amor de muitos. Mas não é isso mesmo que está acontecendo? Quantos e quantos amigos, companheiros, nos chegam e dizem: puxa vida, mas a coisa está ruim, está difícil, a cada dia um escândalo, a cada dia uma dificuldade, parece-me que tudo está de ponta cabeça. Apenas eu ouço isso? Eu creio que não. É um comentário geral? Sinais dos tempos. Sinais dos tempos. O que nós precisamos entender nessas situações é que estamos vivendo em um mundo de provas e expiações. Então está tudo bem. É como se entendêssemos que a providência divina, ela nos traz todas as dificuldades das trevas para que nós possamos valorizar a luz que virá em seguida. E os tempos são chegados. Nós os temos presentemente. Uma grande quantidade de espíritos perturbados estão passando por um processo que nós chamamos migração. Espíritos que estão passando por um processo de purgação, serem transferidos, expulsos da Terra. E esses espíritos, essa quantidade de espíritos, eles estão sendo, nós estamos recebendo essa compensação do processo reencarnatório através de espíritos melhores que aqui estão chegando. Isso está acontecendo também. E nós temos algumas particularidades na identificação desses espíritos melhores. Uma delas, uma inteligência acima da média e atitudes precoces.
são crianças, são espíritos como crianças, chegando como crianças, mas que têm uma infância bastante curta. Um outro detalhe importante que nós estamos observando nesses espíritos recém-chegados: o sentimento inato do bem. Uma outra coisa, já estão chegando espiritualizados, o que denota, o que demonstra uma moralização, um estágio evolutivo já recebido anteriormente. Isso é o que está acontecendo. Nós estamos um pouco atrasados em nossa reflexão, mas nós estamos já chegando nos finalmente. Voltando à nossa Gênese, no capítulo 18, todas as informações ali são preciosas. Do primeiro ao 35º item, são informações muito importantes. Mas tem uma delas que é marcante. É o item 9. Eu estou citando as fontes. É o item 9, que nos mostra que o início da transição planetária, ela já aconteceu há um século. Há um século daquela obra. A Gênese nos foi entregue em 1868. Se nós retrocedermos um século, 100 anos, nós vamos chegar a 1768. A obra Gênese nos dá aproximadamente esse período. Mas, para se tornar mais fácil, 1768. Esse período foi o período do iluminismo, da Revolução Francesa, ocorrendo um movimento intelectual extraordinário nesse período. Muito grande, valorizando a razão, valorizando a liberdade do homem. Foi quando grandes espíritos aqui encarnaram, no físico de filósofos. Então nós tivemos Voltaire, Montesquieu, Rousseau, grandes espíritos que deram uma guinada enorme na nossa evolução intelectual e científica. Isso aconteceu. Foi o século das luzes. O que se pôde observar nesse período é que essa movimentação, esse progresso intelectual, científico, não foi o suficiente para a regeneração. Porque o homem continuou infeliz. O homem continuou preso às suas paixões originárias do egoísmo, do orgulho. E se constatou que havia necessidade de um progresso moral. Somente através da fraternidade e da solidariedade é que o homem poderia chegar ao bem-estar, e do bem-estar à felicidade. E isso foi uma mudança de passos. O primeiro deles, a evolução intelectual, e ela caminha com a regeneração. E a inclusão do progresso moral necessário. E assim
é chegado os tempos. Grande emigração de espíritos perturbados que estão impedindo a progressão dos mundos e a chegada de espíritos benevolentes, os quais permitirão a nossa evolução para um mundo de regeneração, um mundo mais feliz, onde prevalece o bem. Para já nos encaminhando ao encerramento dessa janela do tempo que nós nos debruçamos, nós temos a entender, olhando o passado, nós verificamos que o início da transição planetária já iniciou. Isso conforme falado pelos nossos benfeitores, através de Kardec. Temos também o conhecimento dessa movimentação emigratória de espíritos retardatários, espíritos desajustados estão sendo expurgados. E a chegada dos benfeitores. E daí nós temos uma pergunta: e o futuro? O futuro está com a fraternidade. A fraternidade, ela é a pedra fundamental para os dias vindouros. É só que a fraternidade, ela deve ter uma base sólida, estruturada na fé e sustentada por alguns princípios comuns a todos nós, para que ela possa se tornar uma fé inquestionável, inabalável. E daí nós chegamos a esses princípios que são Deus, Senhor de todos os lugares e todos os instantes, a alma, o futuro, o progresso individual que todos nós alcançaremos, e o quinto, a perpetualização das relações entre os seres. Você pode ter perdido seu pai, a sua mãe, o seu filho, mas essas relações, elas permanecem. As relações afetivas continuam, independente do espaço que ele esteja ocupando. E para encerrar, todos nós temos a nossa contribuição. Cada qual façamos a nossa parte. Nós temos um modelo perfeito, justo. É o nosso guia, Jesus, que nos deixou um evangelho maravilhoso, que é a nossa bússola divina para nos orientar nessa trajetória em que estamos. Basta seguirmos e chegaremos lá. Com certeza chegaremos lá, e a linha de chegada não está tão distante assim. Eu agradeço a todos pela paciência, pelos ouvidos. Muito obrigado. Eu gostaria de falar um pouquinho da Páscoa, mas pelo horário nós vamos deixar para uma próxima oportunidade.
Então, Pai, nós agradecemos a sua proteção. Agradecemos essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos mais uma vez em torno dos ensinamentos de Jesus à luz da nossa doutrina. Agradecemos a espiritualidade de luz, todos os benfeitores da Casa Paulo de Tarso. Que assim seja, graças a Deus.